Oi, pessoal, boa tarde. Estamos novamente aqui com o CSB Cast e hoje com a ilustre presença do professor Pablo. Professor Pablo David Valle, meu grande amigo do início dos anos 2000. Né? Isso aí. Tive o grande prazer de ter ele como o meu professor. No comecinho dos anos 2000, como comecei a fazer a engenharia mecânica. E depois de muitos anos, foi a pessoa que me orientou, me direcionou, né, no curso de mestrado na Universidade Federal do Paraná. E é um grande prazer estar com você aqui hoje, Isso Pablo. aí. Silvio, obrigado pelo convite. Cris, obrigado pelo convite. Não é nem bom contar quantos anos exatamente, né, Silvio? Exatamente. É alguns poucos anos aí, quase né? 2 décadas, né? Lá se vai. Por aí. Mas é uma satisfação estar aqui com a CSB Engenharia para a gente conversar um pouquinho sobre tecnologia, o que está acontecendo nesse mundo aí que nos traz aflição, né, ansiedade. Isso. E procurar tranquilizar o público, né, em geral, de que talvez seja mais uma oportunidade do que efetivamente uma ameaça. Então, Exatamente. Vamos lá. Pablo, além de professor, hoje você também é vice-diretor da Escola de Engenharia e Arquitetura da Universidade Federal do Paraná, é isso mesmo? Desde quando isso? Isso aí, Silvio. Vou contar rapidamente uma história. Eu sou físico de formação antes de fazer engenharia. Conta um pouquinho da tua experiência, da tua trajetória aí para tu. Nascido com muito orgulho lá em Taió, Santa Catarina. Santa Catarina. Na terra linda. Na terra da avó Salvelina, do morro da avó Salvelina, do Marco Velho. Toca-lhe o pau nesse carrinho, Marco Velho. Exatamente. Meu conterrâneo, sou de lá, então com muito orgulho, né? E a gente, naquela época, estamos falando lá do final dos anos 80, início dos anos 1990, a gente tinha que buscar oportunidades mundo afora. Cidade pequena, interior, não tinha nada, era tudo com a mão de comer literalmente, para fazer as coisas acontecerem, né? Minha mãe do lar, meu pai trabalhava numa empresa pequenininha, quer dizer, tinha aí um pouquinho de recurso, mas não tinha muito recurso suficiente para me pagar uma passagem de ônibus. E foi assim que eu fui para Florianópolis fazer o curso de Física, que era a minha verdadeira paixão, ainda é até hoje, né? Uhum. E lá eu fiz o curso de Física, não Educação Física, mas Física especificamente. E aí isso era o ano de 1993, quando eu estava concluindo o curso. Eu tinha um professor, então, chamado Ted Taylor, americano. Olha. E na época, é marcante na minha vida, porque eu perguntei para ele, professor, o que eu vou ser quando crescer? E ele falou, cara, se você fizer física, você vai ser professor. E eu olhei para ele e falei, cara, eu quero trabalhar, não quero ser professor. Quero mais emoção. Quero emoção. E naquela ingenuidade, naquela pureza daquele período, lá fui eu fazer engenharia. Estudei para o vestibular, fiz o vestibular de engenharia mecânica, passei no curso de engenharia mecânica, sempre fui muito ligado à academia, no sentido de gostar de estudar, apesar de não ser o melhor aluno, longe disso, mas de viver, né, a universidade. Continuei lá durante o mestrado também. Aí tive a oportunidade de fazer um pedaço do mestrado, início do doutorado na Alemanha, uma bolsa na época, né? Por sorte, antes do problema que a gente veio a ter no planeta aí de segurança, né, dos atentados que ocorreram lá em 2001. Então era um momento mais tranquilo, digamos assim. E depois voltei para o Brasil e aí meu pai falou, cara, chega, agora você tem que trabalhar. não dá mais de estudar, né? E aqui em Curitiba e região era um momento promissor com as novas fábricas que nós tínhamos, que chegaram aqui, né, Cris, de automóvel. 97, 98. Isso, dali para frente, exatamente. Interessante que você 99. pegou bem esse início ali, né? Exatamente, era o momento do Brasil de transformação, né? E acabou que eu vim trabalhar numa empresa que já não existe mais, que se chamava Tritec Motors, como engenheiro, efetivamente, né? Conheço bem, lembro bem. Isso, grandes amigos, né, Silvio, amigos. que a gente tem lá, conversamos há pouco sobre isso. E cheguei na Tritec Motors, acho que uma semana depois, Cris, eu já saí procurando uma universidade para trabalhar, porque sempre gostei disso, né? Tomou gosto, né? E também aqui em Curitiba, novas universidades surgindo, né? E uma delas que eu fui bater na porta foi a então Unicamp. Me recordo muito bem, grandes amigos, memórias, só agradecer, foi um período maravilhoso. Depois fiz a minha carreira, né, acadêmica e hoje estou na Universidade Federal do Paraná também com muito orgulho, com muita alegria nessa função que é de alta responsabilidade no sentido de ajudar a se transformar a universidade nesse momento dessas novas gerações, né, que está aí todo mundo com redes sociais, novas tecnologias, a tal da inteligência artificial que já antecipo para vocês, nada mais é do que estatística e probabilidade. Não tem essa palavra não passa de uma espuminha para dar um pouquinho mais de
de marketing, digamos assim, né, para a turma, uau, mas é estatística e probabilidade já há muito tempo e continua sendo, né? Mas naturalmente tem novas tecnologias que permitem agora você ir mais longe, né? Eu sempre faço uma analogia para concluir, que é o ser humano, ele é conquistador, ele é desbravador, né? Assim como a gente fez nas Índias, nas Américas, né? Agora com as novas tecnologias, quem sabe Marte, né? E isso traz junto a reboque o bem para a sociedade, na área da saúde, na área de habitação, em geral, sabe? É por aí que a gente vai. Entendido. Pablo, você por muitos anos, né, desde que nós começamos lá atrás na graduação, você é uma pessoa que é conhecida no mercado como o papa do Lean Manufacturing, aí dentro da indústria, né? Com uma grande bagagem aqui do Brasil, lá de fora, né? A tua própria formação, e você sempre foi nessa linha da manufatura enxuta, né? O Lean Manufacturing. E hoje, você já começou a introduzir o tema aí. Com a inteligência artificial, com essa nova velocidade das coisas acontecendo, tecnologias surgindo a cada segundo, como que você vê se tem algum impacto, vai ter algum impacto no que tange o Lean Manufacturing dentro das indústrias? Legal, Silvio, esse é um tema sensível, né? Caro para algumas pessoas, no sentido que traz controvérsias, e no momento que a gente vive, que é um momento também que o próprio sistema é questionado se faz sentido ou não nas empresas. Esse é um outro papo que a gente pode ter na sequência, né? Quiçá fosse o Papa, né? Mas a gente tem muito a aprender. Eu acho que a gente comunga... Mas você é uma excelente referência. Eu acho que a gente tem a gente vibra na mesma intensidade, na mesma frequência, sabe? Então, facilita, porque você crê de verdade no sistema. Você não aprende só na teoria, sabe? Além de tudo, é modesto. Não, mas é verdade, Cris. Eu lembro que a primeira disciplina que eu ministrei, optativa, no Unicamp, inclusive, que foi em torno de 2004, 2005, foi a de Lean Manufacturing, né? E muitas coisas que eu não sabia a resposta, mas eu buscava ela no jeito de ser, depois eu olhar na teoria, é a mesma resposta. É a mesma. E eu me identifiquei muito, e isso facilita, porque você não tem esforço, né, Cris, para ler, para estudar, para aprender, porque você gosta. É como uma religião, como qualquer dogma nesse sentido. Né? Flui e faz sentido. Exatamente, essa é a palavra do momento, né? O flow. Então ele vai fácil. E a gente teve uma década de ouro no Lean, né? Ali, final dos anos 90, início dos anos 2000, até 2008, por ali, que ele então foi desvendado, ele acessou várias outras frentes, né? Depois veio o Six Sigma também com uma metodologia, né? Acho que as montadoras contribuíram bastante com isso, né? O sistema Toyota de produção. Super, né? As empresas automobilísticas, elas são precursoras em termos de exigência, em termos de qualidade, né? Competitividade, que isso, qualquer milímetro é um diferencial significativo nos resultados, né? E isso depois transbordou para outras áreas que a gente percebia desperdício, né? E aí também já faço um gancho no sentido que a gente aprendeu que o desperdício no Brasil ele é diferente do desperdício, por exemplo, lá no Oriente, né? Para o japonês especificamente, o desperdício é uma visão de que se a gente não utilizar o máximo, vai faltar para alguém. Seja alimentação, seja recurso natural, seja energia, sabe? Então, o desperdício é um senso de sobrevivência, não é um senso que está abundante e eu não quero desperdiçar, que é a mentalidade usual do brasileiro. Quer dizer, tu tem comida demais no prato, tu tem comida demais ao meio-dia, e aí o desperdício é porque tu tem demais. Então, é o outro lado do senso de desperdício que a gente está utilizando aqui para combater o desperdício. Compreende a ótica? Claro. E é diferente, no Japão eles não têm. Ou eles seguram tudo, ou senão não tem. E aí, como é que faz, né? E aqui não. Então, a gente aqui não tem tanto empenho de combater o desperdício, muitas vezes, porque tu tem abundância de água, abundância de recursos naturais, abundância disso, daquilo. Você não se preocupa tanto. É que nem shampoo. Tu só se preocupa quando está começando a faltar. Aí tu dá teus pulos. Exatamente. Eu lembro, eu aprendi com um camarada essa frasezinha, até hoje eu essa repito, teoria. Né? Essa teoria. Mas o Lean está passando por transformações. Mas perceba, como qualquer dogma, como qualquer religião, fazendo paralelo com todo respeito, né? É uma questão de crença, não é uma questão de ferramenta. Ferramentas e metodologias, elas são aperfeiçoadas. Agora, a crença é como um mandamento. Esse você não pode quebrar.
Então, os princípios e as leis é que nos guiam, que nos norteiam. As técnicas e as ferramentas, as metodologias, a gente atualiza como sempre atualizou. O Kanban agora é digital, não é mais no cartão. Mas o que ele sustenta é uma crença de tempos e métodos, né? De toda uma cadeia conectada do fornecedor mais longínquo ao cliente mais distante, todo mundo sentindo a mesma temperatura, a mesma pressão, compreende? E aí todo mundo atuando em harmonia com o mesmo propósito, compreendendo como isso se conecta com as pessoas, que é o que todo mundo fala, e atualmente a gente vive um momento que, inclusive, é difícil você fazer com que as pessoas acreditem em si, né? Que os líderes, hoje, talvez utilizem ferramentas que não é mais a verdadeira harmonia, a verdadeira conexão humana, e sim técnicas, não é esse o termo talvez mais adequado, que a gente possa pesar, mas é nessa linha autoritário, né? Quando você coloca números e dados e apenas toma decisão sem perceber a pessoa, o que ela está sentindo, o que ela está vendo, né? Pensar numa jornada de longo prazo, que não é todo dia que tá bom, né? Não, a não gente é. acorda. Então, linha nessa perspectiva, sabe? De entender que você tem que ter um exército, no bom sentido, que se protege, sabe? Se você Perfeito. conseguir construir isso, é vencedor. Perfeito, Pablo. Indo nessa linha, muitas pessoas perguntam, né? Pô, a inteligência artificial, ela vai substituir o homem? Ai. Então, assim, Pablo, hoje, diariamente, né, quando nós acordamos, a gente já vê uma notícia nova. Todos os dias nós temos alguma novidade aí em relação à tecnologia, em relação à inteligência artificial, né, a facilidades. E nós, na CSB Engenharia, não é diferente. Né? Nós aplicamos em alguns projetos, na maioria deles, ultimamente, né, já há alguns anos, tecnologias Tecnologia, né? inovadoras, né? Onde a gente percebe a preocupação, muitas vezes, dos times em relação à substituição. Será que este processo, essa tecnologia, ela vai substituir a minha equipe, o meu time? E por ouvirmos muito esse tipo de questionamento, é um questionamento que hoje eu também posso e me sinto assim até lisonjeada em transmitir a você, né? Porque, na tua opinião, né, toda essa tecnologia, inteligência artificial, por exemplo, existe a tendência, o risco de substituir o homem? Como que você vê tudo isso? Eu vou fazer duas abordagens, uma mais prática, técnica e uma mais emocional para vocês perceberem a diferença. Ótimo, ótimo. E a dureza. E é interessante, me permita, que até o mais técnico se envolve emocionalmente quando Sim. o tema é inteligência artificial, né? Sim. Até antes de fazer as abordagens, vou até te dar mais um exemplo. Eu sou um cabra muito apaixonado por veículo, por carro, por motor, até acabei fazendo engenharia mecânica, né? Claro. Uma das razões. Aí, um certo dia, cara, eu e minha patroa passeando aí na cidade, ela assim, pô, tô com vontade de comer um picolé, né? Aí vimos uma farmácia, cheio de farmácia, paramos para comprar o picolé, compramos o picolé, cara. Quando ela veio vindo para dentro do carro com o picolé, Silvio, ali, né? Travou a porta. Travei a porta, deixei ela para fora. Falei, tu não vai comer o picolé dentro do meu carro jamais. O carro é meu, eu sou Mais apaixonado. do que justificado, né? Totalmente, né? Eu vou chamar a Lei Maria da Penha e não sei o quê, vou te processar, eu faço o que você quiser. Pra fora. Vou cumprir a pena que for necessário, mas no meu carro você não vai comer. E não comeu. Né? Porque o que significa? Eu sou apaixonado por aquilo ali. Ele me pertence, eu tenho conexões maiores. Entende? O ser humano pode ter conexões maiores, não só com um cachorrinho, com um gato, com um ser humano, naturalmente, mas com um bem inanimado, um material diferente, uma geladeira, sei lá o quê, um carro. Isso faz parte da nossa vida, do mundo que a gente está começando a explorar como ser humano, né? Então, sim, você pode ter uma relação afetiva, não leve a mal, né? Mas com as coisas que a gente tem que cuidar, zelar, simples assim, né? Agora, tecnicamente, as novas tecnologias, elas são aliadas. Ela é como o cinturão do Batman. É mais uma ferramenta que você vai ter disponível para resolver algum problema. Então, não é que você vai ser substituído diretamente pela tecnologia, o que comumente as pessoas falam, né?
você vai ser substituído pelaquela pessoa, Cris, que não sabe utilizar a nova tecnologia. Então, é de suma importância, é vital que você aprenda. Isso a CSB faz muito bem, né? Que você se aproprie das novas tecnologias. Eventualmente, você percebe, essa é too much, não faz sentido, essa daqui faz sentido, e aí tu tem as escolhas que só são possíveis. E só é possível ter a resposta correta porque tu conhece o entorno, né? De 0 a 100, ou todos os 360 graus, digamos assim, né? Então, tu tens que conhecer as tecnologias, tu tem que aprender as novas tecnologias e usar aquela que faz sentido para você, sob pena de ser substituído, não pela tecnologia, mas pelo aquele cara que sabe utilizar a Por quem tecnologia. sabe Por quem utilizar a sabe tecnologia. se movimentar. Não se movimentar. Isso. Né? O mundo ele está mudando. E aí, quem tem interesse, existem muitas oportunidades. Isso, exatamente. Né? A gente só amplia o leque de oportunidades, Cris, com as novas tecnologias, cada vez mais, com agregação de valor. O ser humano é resgatado de atividades nas quais você tinha apenas o serviço braçal, repetitivo, e aí não é um ser humano, aí é uma máquina, compreende, Silvio? Claro. E a inteligência vem nesse sentido, de você operacionalizar uma máquina numa atividade um pouquinho mais complexa, que não requer um ser humano, e esse cara poder ser resgatado dessa função, né, e trabalhar com o cérebro, com a emoção, com a criatividade, com a percepção. Cris, você que é mãe, né? Sim. A mãe, aí eu te falar um pouquinho do emocional, a mãe é o ser vivo de maior poder que existe no planeta Terra, Silvio. Não é o pai, é a mãe. Isso é verdade. É verdade. Porque a mãe Concordo. consegue se preparar para cuidar e para pavimentar a criação e o desenvolvimento de um filho sem sequer ter tido o filho. Ela já está se preocupando. Muitas vezes até com idade ainda, né, 12 anos já pensando, 15 anos. Né? E quando ela tem o filho no ventre, né, que seja, você imagina o que... nós, homens, não sabemos, né? As mães, o que ela faz. E quando, mesmo depois que ele vai para fora, eu até me arrepio, porque minha mãe faz isso, né? Minha mãe manda mensagem no WhatsApp, como qualquer mãe. E eu, às vezes, me pego, Cris. Então, olha só, daqui a pouco minha mãe vai partir. É inevitável essa reflexão, né? A tecnologia vai permitir eu, de alguma maneira, estar mais próximo dela. Coisa Sim. que ela não teve com a mãe dela. Entende? Então, eu zelo e prezo demais o relacionamento que nós temos hoje no digital, porque eu sei que um dado momento vai ser o que vai me restar. É verdade. É verdade. É verdade. E isso é tão rico, né, Pablo? Demais. Isso é tão rico. A gente poder presenciar, vivenciar, acompanhar todo esse desenvolvimento, né? Ter registros. Dos nossos queridos, né? Das pessoas que a gente gosta, mais próximo, menos próximo, nessa cidade, em outra cidade. Entende que tu habita o planeta, teus filhos vão morar no planeta. Já vive. Planeta que eu digo, eles vão estar em qualquer local. A globalização, ela ficou muito pequena, né? Você pode estar em qualquer lugar do mundo em 10 horas, 12 horas, online, em qualquer lugar do mundo, ao vivo. E tu vai estar no grupo da família se quebrando, dando bom dia, brigando e saindo, voltando. Eu percebo assim, você citou a questão da segurança, né? A tecnologia e a segurança, elas têm muito a ver. A relação é praticamente inevitável agora. Excelentes alunos. E quando eles saem assim com um nível de conhecimento aprofundado, né? Eles trazem isso para as empresas e eles se expõem muito pouco ao risco, né? E se houver um risco, né, num trabalho, fábrica, usinas, uma gruta, uma ponte, o risco é mínimo. Por quê? Porque a tecnologia, ela possibilita redução de exposição do time ao local. Perfeito. O trabalho mais detalhado e aquela preciosidade vem para dentro do escritório, de um cowork, da própria, né, do home. Isso então, a segurança em si, ela está totalmente focada ali na tecnologia, né? Assim como uma viagem. Teu filho vai fazer um intercâmbio. Você consegue monitorá-lo em tempo real. Isso aí. Você tem essa tranquilidade de saber, meu filho tá bem, mas será que ele tá bem mesmo? Liga aqui que eu quero ver se ele tá bem. Né? A velocidade nos processos.
Em geral, as novas tecnologias, elas permitem você ter uma segurança maior, né? Integridade física, integridade emocional, integridade alimentar, integridade disso, daquilo e daquele outro, né? Então, perceba como é importante o desenvolvimento da tecnologia. E a gente não deve ter medo. Lembra que a energia nuclear, digamos assim, né? Num primeiro momento, ela produziu equipamentos para você fazer raio-x, para você fazer uma ressonância magnética nuclear. Era uma perspectiva do bem, né? Que hoje está aí salvando vidas a milhares, né? Mas a mesma tecnologia pode ser utilizada para fazer uma bomba atômica, como a gente conhece muito bem da história. Sim. E sempre vai ser assim, né, Silvia? A tecnologia... É a dose, né? É o a veneno dose, e o remédio, né? E quem vai usar e para quê? E aí entra o propósito, entra a compreensão, a vivência, né? As nossas relações. Quem está disposto a trabalhar em que frente e por quê, né? Eu sim, sou fã, super concordo. Eu acho que as tecnologias estão aí para a gente aproveitar, para a gente se dedicar, né? E usufruir disso ao máximo, né? Já que a Cris tocou no assunto das universidades, né? Você, como é o teu dia a dia, uma universidade. É o meu dia a dia. É o teu dia a dia. Como que a Universidade Federal do Paraná ou as universidades como um todo, né? Como que elas estão enxergando isso? Como elas estão abordando? Se elas estão preparando os alunos para essa nova onda que já nos invadiu já aqui? Tá aí, né? Já está aí, né? É uma transformação permanente. Agora, talvez um pouco mais assim, importante, dada a situação das novas tecnologias, do planeta, etc. Porque do nosso tempo, de 20 e poucos anos atrás, aí, a gente não imaginava isso. Não, né? não. Era outro Agora, momento, né? Acho que a tecnologia avançando, as universidades elas precisam se ajustar também, né? Assim, falando especificamente pela Universidade Federal do Paraná, nossa escola de engenharia e arquitetura, o que a gente percebe é que a gente tem que ter uma atratividade, um campo magnético que atrai os estudantes e a comunidade a estar presente na universidade e vivenciar experiências como um todo, não apenas a aula em si, né? Além disso, a gente tem plena convicção de que a grande diferença hoje, num processo de ensino-aprendizagem, seja de crianças ou adultos, né, é a paixão pelo negócio, né? O professor de referência de verdade, não importa a metodologia, não importa se é quadrigiz, não importa se é ativa ou é isso ou é aquilo, galera. O que importa é a paixão verdadeira. Ele não está fazendo aquilo eventualmente pelo salário apenas que ele está recebendo, mas ele está fazendo aquilo porque ele tem uma paixão e se preocupa com aquelas pessoas que estão ali dentro. E é difícil você despertar isso num professor, numa professora, por N razões, né? Somos seres humanos. Mas se você fomentar uma atmosfera de segurança, que é o que você trabalha, né, Silvio? Segurança física, ambiental, social e por aí vai. O professor pode aflorescer o que ele tem de mais poderoso, qualquer ser humano em qualquer área, né? Que é a sua paixão pelaquilo que ele faz. E qualquer atividade tem o mesmo valor. Pode ser uma atividade de recolher um lixo, pode ser uma atividade de ensinar uma pessoa, pode ser uma atividade num hospital, pode ser uma atividade num presídio. Qualquer atividade é importante no mesmo nível, porque não existe ninguém melhor do que ninguém. Somos absolutamente todos iguais, cada um percorre uma trilha, né? O que, de novo, as tecnologias permitem é você ir mais longe. Eventualmente, não precisa ir rápido e nem sozinho. Tu vai com uma galera feliz da vida, né? Até tem um ditado, o mundo hoje não é nem do mais forte, nem do mais veloz. É de quem colabora, como nós estamos fazendo aqui. Colaborando, a gente vai chegar juntos num patamar viável, sustentável. E depois a gente desvenda o próximo passo, né? É por aí. E depois ele diz que não é o Papa, né? Depois ele diz que não é o Papa, gente. Ele é um pouco modesto, pessoal, mas é o Papa do Lean Manufacturing e agora está se tornando o Papa aí dessa onda tecnológica da tecnologia, né? Falar é fácil, gente. Falar é fácil, a gente se emociona, mas fazer, vocês sabem o quão difícil é fazer as coisas acontecerem. Você se emociona porque você faz com excelência. Com paixão. E como você talvez disse, seja paixão. A palavra é paixão. E como você disse, tudo pode ser feito, desde que bem feito e com essa excelência. Eu tenho uma convicção também que nós vamos chegar brevemente
num momento que todos os seres humanos vão viver no mínimo 100 anos de idade. Minha avó agora vai fazer 95, certamente vocês devem conhecer várias pessoas que estão por aí. Significa que lá em 2075, que é quando eu vou fazer 100 anos, né? Nós vamos ter 1 bilhão de pessoas aproximadamente com 100 anos de idade. Tu olha que mercado novo e maravilhoso que a gente abriu. Né, que vai ser inaugurado de oportunidade para novos produtos com segurança. Então, eu falo assim para a galera que está assistindo em casa, né? Sim. Cuide do seu joelho. Isso é clássico também, né? Cuide do seu corpo, cuide da sua mente, porque você vai precisar dele durante muito tempo. Aquele que abusa hoje vai ser cobrado ali na frente, não tem como. A conta vai chegar. Vai chegar. A gente sabe que abusou em algumas coisinhas, né, no passado, né, Silvio? Não podemos contar aqui, né? Por isso que a gente não abusa, né, Pablo? Mas a gente não sabia disso, agora a gente tem acesso a essa informação. A gente consegue ver e extrapolar o teu futuro desde que você nasce, ao ponto que das novas tecnologias você pode, talvez, mexer no embrião e corrigir um problema de saúde. Só que da mesma maneira tu pode fazer algo que não é coerente eticamente. A própria ética, aí é outro papo filosófico que não é aqui, né? A gente vai ter que dialogar sobre. E dialogar não significa que a gente vai fazer coisa errada. A gente só vai conversar, a gente tem que permitir conversar. Essa troca é importante. Claro, gente, claro, né? Então, quanto mais você dialogar, se movimentar, conversar, testar, experimentar dentro da educação e do cuidado, mais longe com segurança você vai. Legal. Concordo. Pablo, eu queria que você contasse pra gente um caso de sucesso na implantação de novas tecnologias, né? E como foi isso? E já emendando a pergunta, algum case teu que não deu certo? Tem também, viu, Silvio? Tem também, né? Porque a gente sabe que não é só flores, né? Não. É porque os nossos seguidores, né, o pessoal que soube desse podcast e soube também quem seria o nosso convidado, eles ficaram se perguntando e ficam curiosos, né? Pede para ele contar. Será que dá tudo né? certo lá? Não dá. Porque, né, como que falam? A grama do vizinho sempre é mais verdinha, né? E a gente tem a impressão, assim, que com o outro nunca acontece nada. E o que deu certo foi numa empresa do ramo madeireiro, que a gente chama Brownfield, que já era uma empresa grande, né? Com floresta, fazendo madeira, exportando, que eu achava que não ia dar, porque ali a coisa mais bruta, né? Deu certo. Mas deu certo, cara. A galera, sabe, eu me lembro até hoje, o diretor, a gerente porque tem que ser uma política da organização, não pode ser esforço individual, né? E a galera como um todo, assim, cara, brilhou o olho, né? Ou brilharam os olhos, digamos assim, e isso parte deles, não é de consultor ou de A ou de B, é da própria organização, vai buscar, obviamente, o treinamento necessário, e eles se transformaram. E eu me lembro no dia que nós fizemos a cerimônia de formação dessa galera toda, que alcançamos os objetivos, é que nem uma criança, que nem um bebê, estava andando sozinho, sabe? Tu olha assim, não é possível, tá caminhando pela primeira vez, tá? E cresceu, e vento em popa, até hoje tem uma excelente relação, não que os outros eu não tenha, né? Mas assim, eu me inspiro muito lá. Então, e é uma satisfação, né? É tão gostoso acompanhar e... É gratificante, né? O fruto do teu trabalho contribuiu, né? Que contribuiu com o crescimento e encaminhamento da empresa. Esse é outro ponto importante. Sempre é um grupo, né? A gente nunca, jamais consegue fazer nada sozinho, né? A gente tem uma equipe. Tem vários em maiores ou menores intensidades, mas tem um que eu repito exaustivamente, que me marcou até hoje, quanto ao que não deu certo. O que não deu certo. Vamos lá. Não, o que não deu certo, entre aspas, né? Mas a gente tinha uma empresa na região de Curitiba que a gente foi fazer uma implementação do sistema Toyota de produção, e eu já sei que não se implementa isso. Se desenvolve, se fomenta, né? É cultura, né? É cultura, isso tu não compra, cultura. Né? Isso é interno, não é externo. Porém, tu tem que evangelizar. Mal sabe o diretor ou o CEO que quem você está efetivamente evangelizando, né, no bom sentido, não é o operador, é ele. Sim. É ele, né? Mas isso é uma tarefa dificílima, porque uma ele já distância, tem né? e ele já tem as convicções muito bem formadas,
as linhas de raciocínio, mas enfim, nessa empresa a gente trabalhou, conseguiu fazer um belíssimo trabalho, uma equipe grande, tal. Muitas mulheres no chão de fábrica, porque era uma operação manual que nitidamente a mulher acaba tendo maior habilidade, né, na realização, e a gente ampliou a capacidade da fábrica, etc. O diretor em questão, pô, super envolvido, engajado, e aí ele foi promovido, esse diretor, foi para outra fábrica, era uma multinacional, porque ele fez um belo trabalho aqui em Curitiba durante um período longo, tem os seus detalhes, mas o fato que conseguiu. E aí veio um outro diretor para cá, e esse novo diretor precisava já mostrar serviço. E o que ele fez? Ele olhou que tinha, entre aspas, pessoas sobrando, porque a gente não precisava mais daquele contingente, haja visto que nós melhoramos os procedimentos, padronizamos, mas o combinado é que a gente ia aumentar agora a carteira de serviço, de trabalho, sem demitir ninguém, no sentido de que, claro, tu tem um turnover ali natural, mas você não vai mandar ninguém embora porque você melhorou, porque você vai quebrar absolutamente a corrente, né? E esse cara mandou embora. Mandou embora, assim, um X em cima daquelas pessoas que ele percebia na conta dele de que estavam sobrando. Estavam, né? a mais. E a gente foi embora junto nisso aí também, né? Mas aonde que está o X, né? Cara, o sistema não permitiu, o sistema que eu digo, a organização em si, é um modo de vida, de entendimento. Se antes nós fizemos 10 toneladas de esforço para transformar a empresa, nós perdemos credibilidade, nós perdemos uma série de questões, agora talvez tenha que ser 1.000 toneladas de esforço para conseguir fazer alguma coisa de novo. O que aconteceu com a empresa? Nem preciso dizer, né? Quebrou, se transformou, quer dizer, caos, né? Tá? Caos completo. Então, nem sei se existe hoje ainda, porque não pesquisei mais. Mas não deu certo por vaidade, por ganância, sabe? Por pensar no curto prazo, que daí você tem que fazer um resultado rápido. Só que eu sei que, por outro lado, esse é o mundo que a gente vive também. Ele é real, o sabe? Imediatismo. O imediatismo. Sabe? Que é talvez o maior inimigo disso tudo, sabe? E é um imediatismo que você, às vezes, não tem como fugir, porque você precisa comer hoje, você precisa pagar hoje, como é que você faz, né? Então, para você quebrar essa espiral viciosa que a gente chama, é muito difícil. Você só quebra se engajar todo mundo e todo mundo fazer esforço junto, né? Mas, enfim, esse não deu certo. O equilíbrio não é fácil, né? Não é. Manter e ter um equilíbrio não é fácil. E assim, um outro que não deu certo, que me lembrei agora, foi na área da saúde, num hospital, uns 15 anos atrás, aqui em Curitiba. É uma história longa também, mas era a implementação do Lean, do padrão, da gestão visual, o básico do Lean, né? E a cultura lá instalada era uma cultura dificílima, né? E aquela cultura dificílima acarretava num prejuízo enorme mensal para o hospital, e a gente percebia assim que, com clareza, que as ações necessárias para você reduzir o prejuízo e inclusive atender melhor a população eram ações mais no cunho de disciplina do que efetivamente comprar grandes tecnologias, né? Depois tu investe nessas grandes tecnologias. E também não deu certo, porque de novo, as pessoas que tomavam a decisão não acreditavam, né? Não acreditavam, enfim, e vivem no caos. Então, assim, é o tal do livre-arbítrio dentro de uma bola, né? Quer dizer, você acha que sabe, está convencido que sabe, mas você não enxerga para fora. Você nem sabe que mundo tem lá fora, né? Então, a gente vive nesse globinho nosso aqui. Então, cara, experimenta, deixa as coisas avançarem, sabe? Mas dessa fala toda, o que eu acho mais sensacional é assim, para quem está nos ouvindo, é possível, basta acreditar, né? Precisa ser uma ação, um movimento de todos. Coordenado, é um movimento da organização. Mas tem como dar errado? Claro que tem, né? O Pablo colocou agora 2 situações aqui que infelizmente não deram certo. Mas por quê? Porque a introdução, o preparo não foi bem estabelecido, não compraram a ideia. Desde que se compre a ideia, não tem como ter erro. Longo né? prazo, lembra disso? Longo prazo. É um processo de aculturamento das empresas, né? Busque ajuda, né, com os parceiros, né? Os mentores, os parceiros, com as empresas fornecedoras, né? Por exemplo, vocês têm uma baita experiência, né? Tem condições de dar todo o suporte para pavimentar essa caminhada, essa transição. A gente não sabe tudo, quando não sabe, a gente vai buscar essa informação com humildade, com tranquilidade, né? Vai pedir perdão se errar, desculpa, né? Então, no fundo, a gente não erra, a gente experimenta. Deu certo,
Beleza, continua. Deu errado, claro, dentro de uma condição de contorno. Exatamente. Paciência, aprendemos e vamos em frente. Aprendemos, Isso aí. né? E é isso. Que É. legal, né? Pablo, infelizmente, estamos encaminhando aí pro nosso fim do Final. podcast, que a gente poderia ficar aí 2, 3 horas aí, que tá gostoso o É. nosso bate-papo, né? Até poderia, mas daí eu ia querer um copinho daquele mais escurinho Isso. para ninguém ver o que tem dentro. Exatamente. Daí, né? É, Não é a tática da Cris, né? Nem eu sei Tô o que tem ali brincando, dentro. tô brincando. Estratégia. tô Estratégia. Mas o que a gente queria, Pablo? Fala pro pessoal o que você recomenda, o que você sugere, qual caminho a ser seguido para essa moçada, principalmente os mais jovens que estão pegando agora, né? Essa turma mais nova, né? Isso é a realidade deles hoje. Eles não vivenciaram lá atrás o que nós vivenciamos, né? E o que você recomenda para essa turma da nova geração, né? Para como eles ficarem mais bem preparados para essa onda da tecnologia, dessas mudanças tão rápidas aí acontecendo a nível global, né? É difícil ter uma receita pronta que sirva para qualquer perfil e para qualquer, né, estudante, profissional, porque não existe. Se existisse, a gente estaria fazendo. Mas a gente tem dicas, né, que a gente percebe que funcionam. Uma delas é, por exemplo, nós, hoje, aqui, nesse bate-papo, né? Levando informação... Você interagir, você ouvir, você conectar. Desmistificar um tema. Se movimentar, Exatamente. né? Fazer o que você só não pode é ficar parado, né? Se ficou parado é que nem jacaré, vira a bolsa. Então, se movimente. Seja crítico, cuidado com as coisas que estão por aí, que está cheio de fake news, a gente sabe disso, né? Busque boas instituições. Busque boas, está cheio, né? De todos os níveis, boas pessoas, na tua própria família, você sabe disso, né? Faça a tua caminhada, não tenha medo, com educação, com tranquilidade, né? Seja transparente e tenha absoluta certeza, o bem sempre vai vencer o mal. E o amanhã vai sempre chegar conosco ou sem nosco, e a realidade vai se impor. Ou seja, não há fake news que pare em pé. Não há nada milagroso. Ninguém mexe um lápis, uma caneta com o poder da mente. Não tem uma palavra que resolva por resolver, senão o suor, o trabalho, a disciplina, a dedicação e o esforço coletivo. Se você conseguir um grupo que te sustente, que na hora da tua fraqueza você seja, né, segurado e vice-versa, você vai e vai longe, cara. Então a dica é: se movimente. Parou, vai virar bolsa. E aí não adianta chorar, porque daí vai andar pendurado no braço. As tecnologias estão aí, Então, né? Vamos então aproveitá-las da melhor forma possível. Posso fazer uma provocação, Cris? Quem tem e pode, mande uma mensagem de WhatsApp para seus pais, para seus filhos, né? Que talvez um dia todo esse conjunto de mensagens que estão ali, não longe daqui, vão se transformar num pequeno modelo mental daquela pessoa que fisicamente talvez não esteja, mas que tu vai poder dialogar. Compreendeu aonde eu queria chegar com aquela linha de raciocínio? Nossa, fechando com chave de ouro esse Não raciocínio, hein? Tu não vai sentir o cheiro e talvez não vai sentir o calor. Mas talvez a gente até resolva isso. Porque a gente foi para a Lua e lembra que nós vamos para Marte. Sim. E pensar, todo mundo pode pensar. Dizer que é impossível, todo mundo pode dizer. Mas e se alguém fizer? Você não vai querer usar? Então fica aí a provocação, né? Eu quero. Nós queremos. Pessoal, esse é o Pablo. É isso aí, tamo Esse é o junto. grande Pablo, nosso grande amigo de muitos anos, mestre, papa do Lean Manufacturing, agora das novas tecnologias, né, as tecnologias emergentes a nível global, e também descobri que é um grande filósofo. Aí vai Não, longe, Pablo? viu? É um tema para o próximo podcast. Isso aí. Sim. Pablo, agradeço muito. Obrigado. Obrigado mesmo. Cris, Muito obrigado, obrigada. tá? Forte abraço. Adorei. Um Nós abraço. também, eu que agradeço em nome da Universidade Federal do Paraná e deixo um convite para todos os telespectadores visitarem a nossa universidade, né? Portas que tá lá de abertas. portas abertas. Quem desejar fazer um mestrado, um doutorado, uma especialização ou ir lá tomar um cafezinho, tá As convidado. portas estão abertas. Tá bem. E Muito aproveito obrigado. também para parabenizar vocês pelo trabalho, né? Nós acompanhamos sempre e é um trabalho muito lindo, né? E realmente esse convite é importante porque muitas pessoas não têm a noção, não sabem que podem sim chegar a conhecer, conversar com os professores, entender como funciona, e a qualidade do ensino, gente, é sensacional. Então,
Parabéns também Obrigado. pelo trabalho que você faz na A universidade. toda a equipe que está lá conosco, o professor Luiz, que é Isso. nosso Toda a diretor, equipe. e toda a galera que está puxando o dia a dia juntos conosco lá. Obrigado. Sensacional. Muito obrigada. Muito obrigado. Pessoal, até a próxima. Obrigado.